Obrigado, Ix. Boa tarde a todos. Já indo direto para as posições, acho que o cenário aí que o Ix descreveu lá para fora nos remete a um ambiente em que você tem aí a preocupação com a inflação, quer dizer, não está ainda definido se é transitória ou mais permanente, né? Mas acho que você está tendo aí um movimento geral de normalizações monetárias, né? Vários bancos centrais já iniciando seus movimentos. O Fed, como é o principal, tem ficado aí, tem assumido uma postura um pouco mais, vamos dizer, dura em relação ao que ele vinha falando, muito em função aí dos números de inflação que têm vindo um pouco piores, né? Mas acho que preparando o mercado, eu acho que vai preparar com muita calma, como já venho falado aqui em outras vezes, acho que esse tapering para nós vai ser feito aí de uma maneira bastante, assim, telegrafada e não deveria ser motivo para maiores estresses. Eu acho que esse problema da crise energética, sim, gera aí um mal-estar, eu acho, né? Acho que tem aí a discussão fiscal nos Estados Unidos, então seria bom que você migrasse para o ano que vem, 23, com com alguma transição, ou seja, com assim, se sair um pacote aí em torno de 2 trilhões para infraestrutura, acho que faria essa transição, seria muito assim, talvez impactante se você fosse com um fiscal cliff, né? Acabava todo o esforço feito da época da pandemia agora e migrasse para o ano que vem sem nada, né? Então, acho que, quer dizer, estão lá se acertando, deve sair um pacote de uns 2 tri, que é bom porque não gera necessidade de um pacote tributário muito forte, ou seja, elevação de taxas sobre o lucro das empresas, os ganhos de capital, etc., muito grande, que poderia impactar aí os mercados, né? Então, acho que as coisas aí estão caminhando, estão se acomodando. Esse problema do debt ceiling que o Ix comentou também foi jogado mais para frente, mas eu acho assim, depois de todo esse esforço, não tem muito cabimento eles, por razões assim de políticas, irem para um default técnico na dívida, né? Então, acho que as coisas vão se encaminhando e esse ambiente é um ambiente em que assim, os juros devem seguir subindo progressivamente, né? Então, acho que desde que você não tenha assim grandes spikes, né? Mas uma correção aí dessas curvas nesse ritmo que tem acontecido, acho que é esperado, né? Do nosso lado, a gente, quer dizer, posicionou o fundo para essa alta de juros, só que a gente preferiu fazer assim, uma mudança assim, da nossa posição lá de fora para a posição de cupom cambial e também vem explicando isso aqui, né, que o cupom, além de ele se beneficiar dessa normalização do juro lá fora, né, dessa inclinação da curva toda, ele tem um spread que hoje está muito, muito achatado, né? Então, eu acho que lá fora a gente está falando de mais daqui até o fim do ano, talvez mais uns 15 pontos, uns 15, 20 basis points. O cupom eu acho que tem para voltar ao mínimo histórico, em cima disso mais uns 40 basis para ficar com spread sobre a curva americana, pelo menos nos níveis mínimos que ele sempre trabalhou a vida toda. Tá? Então, é aí que está a nossa posição para juros em dólar, né? E aí a gente tem uma composição de direcional tomado, né? Net tomado na curva, em um pouco mais um PL, mas também tem aí algumas operações também de inclinação, né? E em vários prazos. Então, os 2 prazos que a gente sim, gosta mais, que tem maior alocação, é 1 ano contra 2 anos e os 5 anos contra 9 anos também. Então, basicamente, essa tese aí, esse case da normalização de juros ao redor do mundo, no nosso caso, a gente está fazendo o cupom cambial, posição direcional e posição de inclinação ao largo aí da curva, né?
O segundo mercado que assim é um pouco impactado por esse pano de fundo aí que o X comentou, acho que é o mercado de câmbio, onde o dólar, nessa conjuntura, acaba tendo aí uma certa sustentação, né? Acontece que o mês passado ele apresentou assim, uma performance muito forte, né? Bateu não só no real, mas bateu em praticamente todas as moedas, e aí a gente mexeu até bastante nas posições, porque a gente vinha com posições lá mais idiosincráticas, com pouca exposição ao dólar e mais exposição entre moedas, né? E isso a gente mudou um pouco esse perfil com essa valorização muito forte que o dólar apresentou recentemente. Então, o que a gente fez, na parte das moedas que estamos comprados, né, a gente aumentou a posição de Libra, né? A Libra ela teve aí no final do mês um movimento, eu acho que de desmonte, caiu 2% em 2 dias, num país em que está se preparando, o Banco Central que está se preparando para começar a subir juros, né? A curva dela já coloca altas a partir de dezembro agora, né? Um país que, assim, nessa parte de vacinação saiu na frente, está com esse problema de energia e abastecimento que a Europa tem passado também, mas acho que isso, no final, não vai impedir o Banco Central de começar a normalização. A gente aqui aumentou, antes a gente tinha uma posição de Libra para, assim, quase que fazer frente à nossa posição vendida no euro, agora tem uma parte da posição que é contra o dólar mesmo, aí sim um pouco mais oportunística, em função, como eu falei, de que o dólar parece ter aí, estruturalmente uma sustentação boa, né? Outra posição que também foi feita em função desse movimento muito forte recente foi agora uma posição de comprar de ien, né? A gente vinha vendido em ien, agora quando ele beliscou ali os 112, a gente comprou, apesar, em termos de racional, são os dois bancos centrais mais doves, né, o europeu e o japonês, as moedas se comportam um pouco diferente em momentos de risk-off. Então, a gente colocou aí essa posição agora para proteger um pouco o portfólio em momentos de aversão a risco, mas muito em função desse, assim, de ter chegado aí perto desses 112, que para nós parece ser aí um nível já bastante razoável, e é oportunística porque assim, é um target para em torno de 110 e a gente voltaria de novo à posição que favorece o dólar, né? Depois a gente tem aí também uma posição nas moedas oceânicas, né? Nova Zelândia e Austrália, acho que ambas sofreram bastante nesse passado recente aí, e são dois bancos centrais que estão começando a se mexer, principalmente o da Nova Zelândia, que já subiu os juros essa semana. O da Austrália está jogando um pouco mais para frente, mas isso aí foi muito por preço, né? A moeda foi muito penalizada por essa instância um pouco mais dove que o Banco da Austrália assumiu. Então, a gente assim acabou entrando. No início era uma compra de Austrália contra a Nova Zelândia, agora a gente já está comprado nas duas moedas e também aí com um target assim, de mais alguns, sei lá, 2, 3% para cima, e acho que voltamos a ficar uma moeda contra a outra, tá? Depois, na parte das moedas vendidas, temos o euro, que eu já comentei, né? Temos o dólar canadense, que é um pouco hedge para as nossas posições em petróleo, e depois vou comentar, mas a gente basicamente tem uma posição direta no preço do petróleo via opções e tem uma posição no ETF de empresas de energia também, né? Então, basicamente, como alguma proteção, se tiver alguma queda, alguma coisa do lado do petróleo, a gente tem aqui uma posição de dólar contra o dólar canadense, né? E, finalmente, tem aqui a posição de real, né? E o real, como é que a gente tem
operado, assim, não muito diferente do que eu tenho comentado nas outras reuniões, que é assim, o real ele tem ficado aí num grande range desde o começo do ano, várias vezes 5,10, 5,50, muita volatilidade, né? Mas se equilibrando aí nesse grande range. Agora ele está em cima na parte de cima desse range. A gente está com posições vendidas em dólar, comprada no real, também com essa visão mais tática, mais em cima desse comportamento. Obviamente, os fatores melhoraram um pouco, né? Principalmente o diferencial de juros, né? Que eu acho que é um fator bastante importante nesse mercado de moedas. Os juros estão subindo, isso deveria ancorar um pouco mais a nossa moeda, né? Por outro lado, temos aí toda essa incerteza, não só a fiscal, mas a eleitoral também. Então, ele vai ficar se equilibrando eu acho que nesse cabo de guerra e portanto, as posições aqui têm que ser um pouco mais táticas mesmo, né? É um equilíbrio instável, com muita volatilidade, quase uma volatilidade de bolsa, né? Uma posição que eu esqueci de mencionar também, na parte de comprar do dólar contra outras moedas, na posição do renminbi, do yuan chinês, né? Acho que com todos esses riscos, esses movimentos todos que estão acontecendo na China, né? Essas intervenções em alguns setores, vamos dizer, esse ataque ao excesso de capitalismo que a China vinha passando por parte do governo, a gente parece hoje um jeito assim, de proteger um pouco as posições, ficar comprado no dólar contra a moeda chinesa, também de opções. Tudo que eu falei de moedas aqui, eu estou fazendo por intermédio de opções, porque as volatilidades estão muito baixas e, portanto, acaba ficando barato você fazer o posicionamento dessa maneira. Então, temos também aí uma posição razoável contra a moeda da China, na eventualidade de acontecer alguma surpresa lá, né? Vamos ver o que o governo vai aprontar, mas acho que funciona aí bem como um hedge, né? Pois na parte de bolsas, acho que assim, teve, depois de 9 meses seguidos de alta nas bolsas lá fora, setembro foi 8 meses, né? Setembro foi um mês aí de acho que fortes realizações, né? Não, depois eu comento da nossa bolsa, mas lá fora também, acho que um pouco por causa desses problemas todos, né? Que sim, energia, crescimento, inflação, normalização monetária, acho que tudo isso acabou gerando alguma preocupação, mas é interessante notar que assim, o que a gente tem visto lá no mercado é que foi feito muito hedge, né? Principalmente via compra de puts por grandes investidores, pelos fundos, e isso acaba deixando os dealers, né, que são obrigados a vender essas puts, muito expostos ao gamo, ou seja, são muito vendidos ao gamo, que quer dizer que se o mercado cai, eles vão ficando comprados e tem que, para rebalancear posições, vender, né? E se o mercado sobe, eles vão ficando vendidos e tem que comprar. Então, comprando para cima, vendendo para baixo, isso acaba aumentando aí a volatilidade, e o gama, nesse nível que estava, perto dos 4.300, um pouco abaixo disso, ele estava muito grande, né? Então, você estava em níveis bastante perigosos, e ontem, assim, teve muita compra de call spread, de S&P no mercado, e acho que isso acabou dando sustentação e fez a bolsa voltar, né? E, obviamente, você também teve essa solução do debt ceiling, mas eu acho que assim, a gente está num momento em que fundamento e técnico estão interagindo assim de uma maneira bastante forte nesse mercado, né? E acho que assim, saiu daquele nível mais perigoso, voltou aí para esse 4.400, onde o gama fica bem neutralizado, né? Então a bolsa tende a ter uma volatilidade mais reduzida. E para cima, quer dizer, como os dealers vão ficando comprados em gama, eles amortecem os movimentos. Então, acho que se ficar por aí ou subir um pouco, você
deve ter uma redução na volatilidade das bolsas lá fora. Acaba sendo bom para o mercado se equilibrar, né? Do ponto de vista de posição, quer dizer, a gente tinha, no mês passado, enquadrado assim, um pouco a carteira. Lá fora, o que a gente tem algumas posições relativas, a gente tem, como eu falei, ETFs de empresas de energia, temos ETF de empresas de metalurgia, porque, quer dizer, sofreram muito com a queda do minério de ferro, mas o produto final não caiu, né? O aço, como assim, caiu o minério, porque os produtores chineses, muitos pararam a produção, outros reduziram bastante, né? Então, no final, a oferta também diminuiu de aço, por isso que assim, a demanda no resto do mundo continua muito forte. Então, não necessariamente o preço do aço vai seguir o preço do minério, mas o preço das ações das empresas de metalurgia seguiram esse movimento, e um pouco esse é o racional pelo qual a gente tem essa posição. Depois tem um pouco de posição de S&P também, e tudo isso aí do lado short a gente tem small techs, né? A gente não quer ficar vendido nas grandes techs, mas as small techs a gente, nesse período aí de normalização de juros e tudo, acabou usando como uma proteção para a parte. Mas o net aqui é comprado em bolsas lá fora. Passando para o Brasil, a bolsa aqui, realmente a gente tinha feito já um ajuste da carteira no mês passado, no mês de agosto, mas mesmo assim não foi suficiente, a bolsa caiu mais quase 7%, né? Então realmente acabou atrapalhando bem a performance do fundo, e a gente assim aprofundou um pouco mais esse ajuste esse mês. Obviamente, um ambiente em que você está tendo aperto de juros, né, inflação para cima, revisão do crescimento, barulho fiscal, eleições lá na frente, tudo isso acaba também gerando um ambiente um pouco mais desafiador. Mas, não sei, a gente está com uma posição menor, mas eu acho que, sim, se tiver um pouco mais de desmonte, começa a cair a níveis um pouco mais atraentes, né? Nem que seja para algum posicionamento um pouco mais oportunista, mas acho que esse bolsa aí a 107, 106 mil pontos, que quase tocou essa semana, me parece, olhando para boa parte das ações, parece um pouco exagerado. Acho que teve muito ajuste de posição no mercado, teve muito resgate de fundos, tanto de renda variável como multimercados, que acabaram assim, obrigando aí algum ajuste de posição, né? Depois, na parte de juros, né, assim, em função de tudo isso até que o Luiz comentou, a gente continua com aquela nossa aversão a aplicar os juros enquanto a gente não tiver algum sinal que a inflação vai dar sinais de que está acomodando, né? Por enquanto, a gente não consegue ver isso, por isso que a gente tem evitado fazer qualquer posicionamento aplicado na curva de juros pré. A gente tinha lá um trade de valor relativo que fitava esse aperto que o BC estava fazendo, e a gente tinha ali como target para isso entre 8,5 e 9, né? Isso está sendo revisto, né? Oficialmente a gente está com 9,25, mas está com um pouco de um viés de alta. Por um lado, porque a gente não está vendo ainda sinais que a inflação acomoda, né? Por outro, porque do que a gente tem conversado com o Banco Central, parece que realmente eles, assim, se fala muito nisso até o Luiz comentou, de logo no começo do ano eles colocarem o horizonte para 2023. Não foi muito que a gente ouviu do pessoal lá que a gente andou conversando, tá? O que eles têm falado é que eles não vão abrir mão da meta de 22, o objetivo é entregar a inflação de 22 na meta, então não adianta achar que vai passar para 23, tal, que eles vão, e aí entra o tal do whatever it takes, né, que eles vão ir apertando até a hora que a inflação começar a ancorar lá para a meta, né? Então, eu acho que isso só vai acontecer quando a gente começar a ter inflação corrente também
perdendo força, né? Então, vai ficar aí essa briga. E, inclusive, uma das perguntas foi, mas e o problema do crescimento, de repente um overshoot aí nos juros que acaba jogando o crescimento para trás? A prioridade é a inflação. A atividade vem, depois que a gente tiver a inflação sob controle, a gente vai se preocupar com a atividade, tá? Então, um pouco em função dessa leitura que a gente desfez esse trade, né? Hoje, na parte de pré-fixado, que a gente tem, até por isso, porque a gente está com 9,25, mas com viés de alta para esse ciclo, a gente tem aí uma posição de inclinação do abril 22 contra janeiro 23, que está dando em torno de 9,80, parece um prêmio pequeno, né? Contra os 9,25, que em tese a Selic estaria rodando naquele período ali do começo do ano. Então, um pouco assim que a gente hoje alterou as posições nos juros pré, nas NTNs segue ali o break-even curto dando alegria, ajudou um pouco esse mês de novo, né? Pagou a conta do aplicado, a gente tem um direcional na B23, e que abriu um pouco menos que o pré, mas abriu, mas aqui a conta ajudou a ser paga, o break-even ajudou a pagar essa conta. O resto, quem ajudou foi a nossa posição em commodities, né? Basicamente 3 posições, uma já comentei, que é a compra de petróleo, tem uma estrutura de opções com ganho nos upsides do petróleo, se continuar, né? Temos a posição vendida em boi gordo, né? A gente achava que o ciclo estava fazendo pico, tinha que cair, aí veio esse negócio da vaca louca. Bom, continua ainda meio travado o processo de abertura de exportação de carne, ela continua caindo. A gente, quer dizer, já bateu o target, mas a gente está deixando correr um pouco mais. Essa posição aí também acabou ajudando. Finalmente tem um pouco de cobre comprado. Acho que o cobre ele sofreu demais em função do que aconteceu com o minério e tudo, com essa história da revisão de crescimento, mas acho que teve alguns exageros, ele está estabilizando aí nesse nível um pouco mais baixo. Também, assim, não temos muita expectativa de voltar a ver o cobre a 480 e tal, mas acho que quando ele vai para perto de 410, ele demonstrou alguma sustentação. Então, tem aí, acho que, algum upside nessa posição. Basicamente é isso. Vou parar por aqui. Eu, o Ix, a gente fica aí à disposição para eventuais perguntas. Obrigada, Calabrese. A gente tem aqui algumas perguntas no chat. Parte delas até já foram respondidas, mas eu vou fazer essas perguntas porque se vocês quiserem complementar com alguma coisa. Então a primeira pergunta é referente à parte de China e de commodities. Acho que o Ix até abordou bastante sobre China, mas não sei se o Calabrese quer comentar aqui na parte de commodities, tá? Qual a leitura do cenário e recente volatilidade, né? Evergrande, restrições de energia, siderurgia, políticas, pensamento em 2022, isso referente à China, né? E a queda exagerada nos preços de ativos relacionados. E por quê? Então, tanto o cenário quanto o mercado. Acho que dá para dividir aí, não sei se o Wix quer complementar. E o Calabrese... Eu acho que eu já falei bastante, né? Da gente estar com esse viés mais negativo no curto prazo de crescimento e mais negativo também no médio prazo. No entanto, nada disruptivo. E eu acho que o Calabrese falou um pouco também, acho que quando você falou de preço de ativo, enfim, de commodities e tal, falou do minério, né, Calabrese? Não sei se... Eu acho que, assim, é interessante complementar, porque estão acontecendo algumas coisas estranhas, né? A China, ela está passando por essa crunch na parte de geração de energia, né? E está lá, recentemente saiu essa ordem do governo para que as produtoras de carvão assim, fizessem o máximo para acelerar a produção, que era para produzir no máximo que eles conseguissem, e, ao mesmo tempo, por questões políticas, a China ela parou de comprar carvão da Austrália
que exportava assim, mais de 55% da importação de carvão que a China faz, vinha da Austrália, e ela parou. Então, tem assim a gente está vendo algumas decisões aí que parecem um pouco estranhas, né? Você joga o país num crunch de energia, está lá desesperadamente pressionando os produtores para aumentar a produção de carvão, e, ao mesmo tempo, o seu maior fornecedor você para de comprar porque fez um acordo lá com os Estados Unidos em relação a submarinos. Então, assim, estão tendo algumas medidas que a gente não costumava ver no passado, né? E eu acho que, assim, não me parece que esse negócio, acho que vai ter alguma acomodação, né? Então, o cara não vai deixar o país com apagões porque não tem carvão, porque ele decidiu parar de comprar carvão da Austrália, do lado. Então, acho que isso aí é um período de acomodação, ele está tentando o terceiro mandato ali, mas acho que as coisas vão se acomodar. Agora, a China vai voltar a crescer ali, mais perto do que ela vinha crescendo antes dessa turbulência toda, e a gente está falando aí 6%, talvez um pouco menos, né? Até dado que ele está corrigindo todos esses excessos, excesso de capitalismo, excesso de dívida, o excesso de alavancagem, o excesso de alavancagem no mercado de real estate, nas construtoras e tudo, né? Então, acho que esse freio de arrumação que ela ensaiou por tanto tempo, agora parece que veio, né? Ou tá vindo. Então, enquanto você estiver nesse processo, pode gerar, e como um grande consumidor de commodities, pode gerar aí alguma turbulência, mas vamos lembrar que o resto do mundo ainda vai crescer acima do potencial por pelo menos mais um ano, né? Então, o ano que vem vai ser um ano de Estados Unidos crescendo 4,5%, Europa crescendo 4,5%, Japão crescendo 3%, isso é tudo muito acima do potencial. Então, não é que a demanda também vai acabar porque a China está fazendo esse freio de arrumação lá do lado deles, tá? Eu tenho a impressão que é isso, que as coisas vão se acomodar tanto do lado do petróleo, tanto do lado da cadeias de produção, quer dizer, você superaqueceu a economia, né? E agora essas coisas vão ter que ir se acomodando, né? E os bancos centrais estão se mexendo para isso. Obrigada, Calabrese. A gente tem mais duas perguntas, acho que dá para seguir aqui com essas duas. Voltando aqui para o Calabrese, né, referente a preços e fundamentos no Brasil. Após 9 meses, o que mais espanta nos preços dos ativos locais versus os fundamentos, né? Câmbio beirando 5,50, a curva termo precificando juros de 2 dígitos antes das eleições, juros reais próximos a 5% em toda a curva, PI da Bolsa próximo a 8 vezes, e por quê? Então, basicamente, preços dos ativos locais versus fundamentos. Então, eu acho que, assim, a gente tentando ver o que aconteceu esse ano, como é que explica essa piora tão grande, né? Claramente, nos parece que você tinha dado uma acomodada na situação, que era, inclusive, o nosso call, né, de ter aí um segundo semestre em que você ia estar saindo um pouco desse assunto da pandemia, a vacinação ia estar, assim, muito forte, é um ano em que a economia cresce, né, cresce 5%, então a gente esperava aí o que a gente chamava de um interregno benigno para o segundo semestre, né? E o que parece que mudou e que deixou assim todo mundo atônito e criou esse ruído que até agora não conseguiu se resolver, acho que foi esse negócio do precatório, que foi aí a grande surpresa, né? Porque as coisas estavam mais ou menos equacionadas, o governo está se preparando para vir aí com o novo Bolsa Família, e aí, assim, realmente vem uma conta desse tamanho, e eu acho que, por ser um governo desorganizado, por ser um Ministério da Economia desorganizado, você criou toda essa bagunça, cada um tentando atirar para um lado, com uma solução diferente, né? Desde o Supremo até a Câmara e a equipe econômica. Então, ficou essa bateção de cabeça, né? E que não está resolvida ainda, né? E acho que isso acabou tumultuando demais. Porque o que acontece, né? Assim, todo o racional da criação do teto de gastos foi para você realmente tentar conter gasto, né?
Quando a gente olha gasto discricionário, é impressionante o que foi feito assim, nos últimos 5 anos, os gastos caíram, mas muito assim, né? É até difícil achar que isso aí tem por onde comprimir. A solução daqui para frente seria realmente, como teve a Previdência, ter uma reforma administrativa que realmente você conseguisse aí sim cortar de maneira estrutural o gasto com funcionalismo, tem todas essas despesas carimbadas. Acho que assim, você teria que começar a mexer nisso para conseguir controlar gasto, porque o discricionário caiu bastante, né? Mas, enfim, de repente veio esse negócio do precatório, que é uma dívida, e que realmente, num tamanho que, assim, se você colocar dentro do orçamento ali, do teto, não sobra mais dinheiro para nada. Então, por isso que ficou essa bateção de cabeça. E enquanto você, assim, como foi feito isso de tudo de uma forma muito ruidosa, acho que os preços foram respondendo a isso, né? Esse negócio fiscal, num país que está com a dívida do nosso tamanho e com juros crescentes, começa a preocupar, né? E do lado dos políticos, eu acho que assim o que eles estão vendo? Eles estão vendo uma arrecadação muito forte, né? Então fala, poxa, mas tudo bem, entendo que tem esse teto de gastos, mas a gente está tendo um excesso de arrecadação e não pode gastar nada disso, então fica. Mas, quer dizer, todo o racional foi que, quando você tivesse excesso de arrecadação, você conseguisse reduzir a dívida, né? Mas eles querem, não, vamos pegar um pedaço porque tem gente passando fome mesmo. Então, fica né, mercado com preocupação fiscal, político com preocupação social / eleitoral, o governo que é uma bagunça, e eu acho que tudo isso acaba se refletindo nos preços, né? Então, quando a gente olha a nossa bolsa contra a bolsa americana, a nossa moeda contra as outras moedas, assim, você acabou, nesse período do programa precatório para cá, tendo uma piora bastante grande. Agora, é isso, a foto não é ruim, né? Você tem uma arrecadação muito mais forte, você vai ter um primário bem mais baixo do que o previsto, idem para o ano que vem, né? Mas fica essa preocupação de que como é que você faz para não deixar que as despesas continuem subindo. E como o governo ele, né, não é um governo muito forte, ele leva tratoradas, perdão o trocadilho, mas leva tratoradas sem parar no Congresso, principalmente no Senado, tudo isso gera, eu acho, que essa incerteza que está se refletindo no preço dos nossos ativos. Obrigada, Calabrese. Bom, se o pessoal ainda tiver mais perguntas, dá para mandar aqui no chat. Eu vou fazer a última pergunta que a gente tem aqui, essa é sobre os Estados Unidos, os recentes desgastes entre o governo Biden e o Congresso. Debt ceiling, infrastructure bill, estão sendo subestimados pelos mercados? Se merecem maior atenção, SCOF, ou o foco está mais concentrado no Fed e no tapering? Quer que eu responda? Eu acho o seguinte, essa discussão do debt ceiling era uma preocupação, né? Porque o mercado olha para o passado e vê que, assim, pelo menos no episódio de 2011, você acabou tendo um downgrade e você acaba tendo uma realização, um drawdown grande na bolsa com tudo isso. Então, acho que isso estava gerando, sim, alguma turbulência, um pouco dessa realização da bolsa pode ter vindo daí. Quando a gente olhava as bills que estavam vencendo ali perto da data do debt ceiling, você estava com um prêmio muito grande, que ontem voltou para o normal, né, devolveu esse prêmio todo. Então, acho que isso sim estava gerando alguma preocupação. Eu acho que o tapering, como eu falei, ele está sendo muito bem mapeado, muito bem preparado pelo Fed. Acho que, o mercado vai ser muito mais, eu acho, importante quando começar efetivamente a subir juros. Eu acho que simplesmente reduzir a injeção de liquidez no mercado que está afogado em liquidez, eu não vejo com tanta preocupação. Acho que uma das preocupações seria aí, sim, o taper do fiscal, né? Também comentei isso, acho que seria importante aí eles chegarem num acordo e sair com um pacote aí entre 1,5 e 2 tri, para você não cortar o fiscal todo de uma vez, né? Então, acho que isso aí também vai
vai acontecer. Tem um quarto tema, que é algumas alas do Partido Democrata não querem que o chair do Fed, né, o Jerome Powell, seja reconduzido, né, e isso também poderia gerar alguma turbulência, mas o Biden, nesse sentido, tem sido relativamente vocal de que gosta do trabalho que o Powell está fazendo e tudo mais. Acho que também, por enquanto, é mais ruído do que acho que a probabilidade muito grande é do Powell ser reconduzido, né? Então, acho que, sim, não tem nada assim muito preocupante acontecendo. Está tudo relativamente bem mapeado e assim, os riscos maiores de curto prazo, que era esse debt ceiling aí, a gente jogou isso para o fim de dezembro. Obrigada, Calabrese, obrigada, Wix. Bom, a gente encerra o nosso call por aqui. Lembrando que depois a gente deixa disponível a gravação no nosso canal no YouTube. Obrigada a todos e boa tarde.